Muito obrigado, senhor presidente, deputado Aramis Brito, que nos preside no expediente final, senhoras e senhores deputados, membros dessa Assembleia Legislativa, funcionários e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu gostaria de trazer 3 temas a essa tribuna e começar pela instalação hoje, aqui nesse plenário Barbosa Lima Sobrinho, na manhã de hoje, da Frente Parlamentar em Defesa e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Frente Parlamentar que tenho a honra de presidir, acompanhado do deputado Valdec Carneiro, vice-presidente, deputado Carlos Mink, secretário-geral, e deputado Dionísio Lins, secretário adjunto. E compomos essa frente com 17 parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Tivemos hoje, nesse ato de instalação, a oportunidade de reunir a chefia dos órgãos nos 3 níveis de governo que cuidam do patrimônio. O IPHAN, a nível nacional, esteve aqui a superintendente no Estado do Rio de Janeiro, o INEPAC, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, esteve aqui o seu presidente, e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que representa o município do Rio de Janeiro, estando aqui também o seu presidente. Além disso, tivemos a oportunidade de estarmos acompanhados por representações do Ministério Público Estadual e de diversas entidades interessadas e preocupadas com a proteção do patrimônio. Acho que essa instalação pioneira da Frente de Defesa e Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Rio de Janeiro marca uma etapa importante, é um marco importante para todos aqueles que defendem e querem bem ao nosso patrimônio. Nós aqui no Rio de Janeiro temos uma responsabilidade muito grande. O Estado e a cidade do Rio de Janeiro, a cidade por ter sido capital da colônia, do Reino Unido, depois do Império e da República, tem no seu território o maior conjunto de monumentos e chafarizes e patrimônios históricos do Brasil. E o Estado do Rio de Janeiro também, por ter sido pioneiro em uma série de coisas, como o avanço da ferrovia, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, dispõe de um enorme patrimônio de bens tombados, são tombados e protegidos pelo Estado 3.200 sítios de interesse do patrimônio histórico. E para nós ficou muito claro a carência que essa área vive e o desespero daqueles que militam nessa causa. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos 1.250 monumentos e chafarizes, todos sem a devida conservação e manutenção, por absoluta falta de recursos que o município do Rio de Janeiro não está colocando nessa área. Há 10 meses, o município do Rio de Janeiro está sem contratos para cuidar e manter o seu patrimônio. No âmbito do Estado, com a responsabilidade de 3.200 sítios a serem protegidos, o INEPAC, como disse aqui o deputado Valdec Carneiro, não dispõe de um único veículo para que as suas equipes possam transitar pelo nosso Estado. Nós até vamos levar esse tema ao presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Wagner Montes, para verificar se essa Assembleia temporária, mesmo que provisoriamente, não pode ceder um veículo para o INEPAC para que ele faça minimamente o seu papel. E nós acertamos aqui uma agenda de trabalho importante para os próximos meses. Vamos nos reunir numa reunião de trabalho ainda esse ano com as entidades que cuidam do patrimônio, uma reunião de trabalho para traçar os nossos principais objetivos e já programar para o início do ano que vem uma grande audiência pública para que a gente possa ouvir a todas as entidades e priorizar a nossa norma de trabalho. Então, hoje, fiquei muito satisfeito de ter presidido a instalação da Frente Parlamentar de Defesa e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Rio de Janeiro, aqui nesse plenário, e acredito que nós vamos fazer um belo trabalho em parceria com todos os órgãos que cuidam e protegem o nosso patrimônio. Senhor presidente, eu hoje também, ainda no fim da manhã, participei de um seminário de grande relevância, tratando de temas do Estado do Rio de Janeiro, com um foco específico na questão da sonegação de tributos e do combate à pirataria. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma mesa de debates composta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo Gussen, do Subsecretário-Geral de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, do Procurador-Chefe da Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro e também de representantes do sindicato e da área de combustíveis. Nesse debate, mostrou-se absolutamente claro que nós temos uma grande missão de garantir a questão do adequado combate à sonegação do nosso Estado. As finanças públicas, nós estamos aqui agora avaliando o orçamento de 2018, nós estamos apreciando um orçamento que o Poder Executivo nos encaminhou com um déficit, senhor presidente, de 10 bilhões de reais. E estudos mostram que só na sonegação do ICMS o nosso Estado perde cerca de 10 bilhões de reais por ano. Nós sabemos que não há mais praticamente possibilidade de equilibrar o nosso orçamento com mais cortes. O setor público estadual está praticamente paralisado por falta de recursos. Se nós vamos encontrar e vamos lutar para melhorar a situação do Estado no ano que vem, terá que ser pelo aumento de receita. E uma das grandes áreas que devem ser priorizadas é justamente o combate à sonegação. O setor de combustíveis é o setor que mais arrecada pelo ICMS do Estado do Rio de Janeiro e é o setor que mais enfrenta a chaga da sonegação. Eu apresentei a essa Assembleia Legislativa e venho aqui requerer à mesa diretora que possa pautar esses dois projetos, em conjunto, um deles com o deputado Luiz Paulo e com o deputado Felipe Soares, que preside a Comissão de Minas e Energias, da qual eu sou o vice-presidente, dois projetos. Um para acabar com aquele drama do chamado devedor quanto mais, que nada mais é que uma empresa picareta que é formada apenas para fraudar o fisco, abre uma, fecha outra e eles vão assim iludindo o fisco e utilizando a própria prerrogativa que a lei dá para proteger o bom empresário e o bom pagador para roubar e saquear os cofres do Estado. Com essa legislação, nós iremos excluir dos nossos cadastros, de maneira sumária, esses devedores contumazes e impedir que eles reproduzam esse modus operandi, também identificando os proprietários dessas empresas e identificando aqueles que são fraudadores por excelência e não empreendedores. E uma outra legislação que já avançou em outras unidades da Federação é uma legislação para melhorar o controle no abastecimento no posto de combustível, para evitar a fraude na bomba, na hora que o cidadão, o consumidor é lesado por maus empresários que infelizmente existem, claro, são a minoria, mas fraudam o fisco e fraudam também o nosso cidadão. Então, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de solicitar o apoio dessa Assembleia Legislativa e da mesa diretora para que nós pudéssemos pautar, ainda nessa legislatura, esses dois projetos que ajudarão que o Estado possa combater melhor a sonegação e aumentar a sua arrecadação no próximo ano. E ao encerrar, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o tema de transportes. O tema de transportes vai entrar na ordem do dia da sociedade agora no próximo mês de dezembro, uma vez que serão definidos os reajustes tarifários dos nossos modais de transporte. E o que me preocupa, eu já coloquei isso nesse plenário e na própria Comissão de Transportes, inclusive requeri à Comissão de Transportes uma audiência pública para tratar disso, é o reajuste da tarifa dos ônibus intermunicipais. Senhor presidente, por acordo entre o Estado e o Ministério Público Estadual, nos últimos anos esse reajuste tarifário vem se dando pelo índice IPCA, ou seja, é repassado para as tarifas o reajuste do índice do IPCA oficial do IBGE. Nós tivemos notícias, inclusive numa audiência pública, por representantes do DETRO, que eles estavam planejando a implementação de uma nova metodologia. Estudado na tabela, inspirado ou baseado na tabela GIPOT, e nós precisamos saber se isso de fato vai ser implantado e queremos conhecer em detalhes qual será exatamente a metodologia adotada para ver se essa mudança na regra de cálculo, num ano que o IPCA está extremamente baixo, o IPCA desse ano de 2017
estará perto da casa dos 3%, se a mudança para um novo índice vai acarretar num aumento maior da tarifa. Isso nós precisamos ter bastante bem esclarecidos. E também, nessa audiência pública que requeri, queremos ouvir do Poder Executivo qual será a questão da avaliação do aumento do bilhete único intermunicipal, que tanta gente impacta na região metropolitana. Senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de fazer 3 cobranças importantes ainda na área de transporte. A primeira questão é a licitação das linhas de ônibus intermunicipais, que até agora não foi concluído. Fizemos uma audiência pública, a Secretaria de Transportes, ficou muito nítido, um jogo de empurra entre o DETRO e a Secretaria de Transportes, está em uma procuradoria, está na outra, e até agora, de fato objetivo, as linhas intermunicipais de ônibus não foram licitadas. Com isso, o Estado está abrindo mão de receber uma outorga de quase 2 bilhões de reais e a população de ter um sistema mais bem organizado e fiscalizado. Temos que cobrar também a questão da licitação da bilhetagem eletrônica, do bilhete único, que hoje é monopolizado pelo Rio Card. Já tratamos desse assunto em plenário e também nas comissões. Essa casa tem uma proposta de lei, um projeto de lei do deputado Eliomar Coelho, que obriga a licitação do bilhete único, coisa que já foi identificada e requerida pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Queremos uma posição do Poder Executivo Estadual a quantas anda a licitação da bilhetagem eletrônica, pois todos sabemos que não é razoável que quem presta o serviço de transporte é o mesmo que controla e administra o bilhete único. Isso é inaceitável e precisamos corrigir isso, que o Poder Executivo corrija isso o mais rápido possível. Então, senhor presidente, para concluir, dizer a todos os senhores e senhoras deputados, esperamos que ainda até o final do ano possamos ter essa questão da tarifa de transporte colocada a público antes do decreto do aumento e também uma notícia objetiva com relação à licitação das linhas de ônibus intermunicipais e à licitação da prestação de serviços do bilhete único intermunicipal, que hoje ainda está ao cargo da Rio Card, coisa que acontece desde a sua instalação no ano de 2011. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha para tratar no dia de hoje. Muito obrigado.